Olá, minhas potências! Meu nome é André Cabral, como vocês já sabem, professor de vocês de matemática. Estamos estudando nas últimas semanas sobre o triângulo retângulo, o teorema chamado Teorema de Pitágoras, tá? Que a gente já viu que é só aplicado em triângulos retângulos. Essa semana a gente vai encerrar esses estudos sobre a parte do Teorema de Pitágoras com a nossa aula de questões contextualizadas, tá certo? Então hoje a gente vai ver algumas questões contextualizadas envolvendo a parte do Teorema de Pitágoras. Nas outras questões, nos outros vídeos, nas outras aulas pelo Meet, a gente via questões que o triângulo estava pronto. Por exemplo, tinha lá um triângulo retângulo, onde ele lhe oferecia duas medidas para você encontrar uma terceira, não era isso? A gente jogava na parte do teorema que iniciávamos pela hipotenusa, que é o lado que vai estar na frente desse ângulozinho de 90 graus, ângulo reto, x ao quadrado é igual. O restante era cateto. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O restante era só continhas, não era isso? A gente resolvia as potências. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Resolvia a soma, que dá 25. Trazia o quadrado como raiz quadrada no 25, que dava 5. Então, esta medida teria um valor de 5, né? Independente se fosse centímetros, acompanhava a mesma medida, seria 5 centímetros, certo? Então, triângulo pronto já dado, a gente já sabe como é que se resolve. Inclusive, se vocês quiserem lembrar, tem outros vídeos para a gente tornar essa memória, tá certo? Já hoje, a gente vai ver questões contextualizadas que vêm contando uma certa história para a gente chegar na parte do Teorema de Pitágoras, beleza? Dessas questões a gente tem que tirar, primeiro, o triângulo retângulo, posicionar as medidas de forma correta e aplicar o teorema, tá? Vem comigo no primeiro exemplo. Voltamos com o exemplo 1, hein? Que ele diz o seguinte: uma escada encontra-se encostada no topo de um prédio de 12 metros. E distante dele, em relação ao solo, 5 metros. Qual é o comprimento dessa escada? Primeira coisa para facilitar, eu vou desenhar, ilustrar essa história, esse contexto, né? Então tá aqui, gente, um prédio sobre um solo, não é isso? Tá aqui um prédio sobre um solo. Esse prédio ele tem 12 metros. No topo dele encontra-se encostado uma escada. Claro que esse prédio junto com o solo é perpendicular, forma um ângulozinho de 90 graus. E além disso, a questão está dizendo que a escada encontra-se distante dele em relação ao solo 5 metros. Então, o ponto que a escada, em relação ao solo, se encontra distante do prédio é 5 metros. Pergunta: qual o comprimento da escada? Como eu não sei, chamo de x. E aí, observe que isso aqui é um triângulo retângulo, onde me oferece duas medidas, está em busca de uma terceira. Teorema de Pitágoras. Começa por quem? Hipotenusa, que aqui nesse caso, é o meu x. Então vai ficar x ao quadrado é igual. O restante é com cateto, que no caso aqui os catetos, é 12 e 5. Certo? Sai, entrei no contexto, desenhei a historinha que está sendo contada, depois eu saio do contexto e vejo só o triângulo. E nesse caso a minha hipotenusa é o x e os catetos 12 e 5. Certo? Cada um com seu sentido. Então tá aqui, 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que são os catetos. Vai ficar x ao quadrado igual a 12 vezes 12, 144. 5 é 5, 25. Somando aqui vai dar x ao quadrado igual a 169. Joga esse quadrado como raiz. E a raiz de 169? 13, ou seja, onde na ilustração está indicado como x, tem valor 13. Como as medidas estão em metro, esta será representada por 13 metros. Ou seja, o comprimento da escada é 13 metros. Certo? Vamos para mais um contexto? Vem comigo! Pessoal, vou ter com uma questão bem especial, tá certo? Essa questão foi do Enem. Então vamos trabalhar ela. Envolve o contexto do Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: questão do Enem traz essa ilustração e diz:
Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus, da mesma altura, o comprimento do corrimão é igual a... Ele quer saber o comprimento desse corrimão, que eu já tenho do corrimão, esta medida, que é 30 centímetros, vem aqui, e esta medida aqui também é 30 centímetros. O que está me faltando é justamente esta medida aqui, pessoal, que eu não conheço. Mas se vocês observarem, esta medida faz parte de um triângulo retângulo, que eu vou trazer ele para cá, para a gente tentar dele sair alguma coisa, certo? Pronto, tá aqui. Triângulo retângulo. É este contexto, só que eu vou levar para lá, para a gente observar só o triângulo. Vamos ver o que é que está dando do triângulo de valor? Porque o que é que eu quero encontrar? Esta medida para poder somar com uns 2,30. Que eu já tenho aqui, ó, 30 mais 30, 60. 60 centímetros de corrimão. Se eu souber essa medida, é só eu somar. Certo? Então, quero saber desta medida, onde eu já tenho esta lateral, que no caso é 90 centímetros, que a questão deu. Eu já tenho essa também, de forma não explícita, mas no caso aqui, se você juntar os 5 degraus, ó, dá exatamente esse comprimento. Então, no caso, eu vou somar aqui 24, 24, 24, 24, 24, 25, 24, certo? Então, no caso aqui vai dar 120. Esta medida de baixo vai ter 120 centímetros. Teorema de Pitágoras. Eu quero saber da hipotenusa, temos 2 catetos. Então vai ficar x ao quadrado é igual, porque é hipotenusa. Agora com os catetos, 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Gente, 90 vezes 90, só é você fazer 9 vezes 9, que dá 81, e acrescentar 2 zeros. Então aqui vai ficar 90 vezes 90, 8.100. 120 vezes 120, 14.400. Agora eu vou somar. Vai ficar x ao quadrado é igual 0, 0, 5, 12 vai 1, 22.500. Passa o quadrado com raiz quadrada de 22.500. Aí é o trabalho. A gente vai em busca de um número que multiplicado ele por ele mesmo desse valor, certo? A gente já encontra aqui 150. Se eu multiplicar 150 vezes 150, vai dar 22.500, tá certo? Então, o valor de x é 150. Como faz parte aqui do corrimão e as medidas que estão dadas estão em centímetros, 150 centímetros. Então, olha o que eu tenho do corrimão, pessoal. 30 centímetros, 150 centímetros, que eu acabei de descobrir, e 30 centímetros. Então, juntando tudo, vou ter aqui, ó, 30 mais 150 mais 30. Vai dar 210 centímetros. Como as medidas estão em metro, ó, letra B, 2,1 metros. Certo, pessoal? Espero que tenha entendido. Encerramos por aqui o nosso conteúdo da parte do Teorema de Pitágoras e na próxima semana a gente faz uma atividade, certo? Qualquer dúvida, botar no privado. Tchau, gente!